Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor, o professor Luiz Roldan. Como prometido, hoje eu estaria fazendo uma live, aliás, hoje eu estou fazendo uma live sobre a Trindade, explicando um pouquinho a Trindade. Como diz aí o tema, explicando a Trindade, logicamente nós não vamos ter aqui a capacidade de trazer o assunto de um modo, uma explicação que vem esgotar o assunto, finalizar, e até porque a Trindade é um grande mistério, mas que nós conseguimos explicar um pouco dentro da revelação de Deus dada aos homens até o presente momento, ou seja, através da Bíblia Sagrada. E com certeza vai ter coisa que a gente só vai entender quando a gente chegar lá no céu, a gente vê e entendi. Então, nesse momento nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a Trindade. Eu vou estar aqui usando como base o meu livro O Espírito Santo e a Igreja Batizada Nele, onde eu falo sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Eu falo sobre a questão da igreja estar batizada, imergida no Espírito. Eu trabalho o agir do Espírito Santo aqui nesse livro, como eu vejo na Bíblia, do mundo para a igreja, da igreja para o membro, então de macro para micro. Então é desse modo que eu trabalho na obra literária que eu acabei de citar, que eu escrevi. Mas no primeiro capítulo desse livro eu trabalho sobre a Trindade, e é muito interessante. E até um amigo perguntou por que eu comecei não explicando o que é a Trindade, mas falando da importância da Trindade. Quando nós falamos em Trindade, nós vamos ver que a Trindade é um pilar da fé cristã. Assim como o sacrifício e a ressurreição de Jesus, a Trindade é um pilar da fé cristã. E negar isso, não entender, pode trazer prejuízo à nossa fé. Hoje nós temos alguns movimentos que tentam fazer ressurgir aí falsos ensinos que são contra a Trindade. Então nós temos que estar bem ligados nisso, que é a importância da Trindade. Eu vou estar pegando uns trechos aqui. Quando nós falamos em Trindade, alguns alegam o seguinte: a palavra Trindade não está na Bíblia. Verdade, mas está o seu conceito. O conceito de Trindade está na Bíblia. Logo, a Trindade está na Bíblia. Quando nós falamos sobre não haver a palavra Trindade na Bíblia, nem a Bíblia está na Bíblia. Nós vamos ter que entender essa questão. Nós vamos ter alguns conceitos presentes na Bíblia que alguns nomes dados a esses conceitos são questões teológicas, para que a gente denomine esses conceitos. Quando nós vamos falar na palavra Trindade, é bem verdade que quem dá essa palavra é Tertuliano, e essa palavra ela vem de triunidade, já falando da triunidade de Deus, o único Deus formado por três pessoas divinas, dos quais formam esse único Deus, três pessoas da mesma essência. Mas vamos falar disso um pouquinho depois. Eu quero falar um pouquinho primeiro da importância da Trindade. Quando nós falamos sobre a importância da Trindade, nós temos que ver que o seguinte, não estamos falando de três deuses. Nós estamos falando de um único Deus, com três pessoas divinas da mesma essência, que formam um único e verdadeiro Deus. Dizer também que a Trindade não existe e que é apenas um modo de Deus se apresentar como uma única pessoa, mas de formas diferentes, você está dizendo que uma hora Deus, sendo única pessoa, disse: eu sou o Pai. Daqui a pouco ele disse: eu sou o Filho. E daqui a pouco ele disse que ele é o Espírito. Dentro disso nós estamos vendo uma pessoa usando três nomes diferentes. Legalmente, a gente vai para o Código Civil do Brasil e a gente vai chegar nisso e vai dar um crime. Falsidade ideológica.
Quando nós falamos disso, numa questão teológica, isso torna-se mentira. Mentira é pecado. Logo, se Deus se apresentasse de uma maneira falsa, ele estaria mentindo, ele estaria pecando, e ele pecando, o sacrifício de Jesus seria invalidado por causa do pecado do próprio. Sendo assim, não haveria salvação. Pronto, acabou a fé cristã aqui. Então, o cristão que defende a não realidade da Trindade, logo, ele está dizendo que o cristianismo não existe e que a Bíblia é uma mentira, porque ele tirou dois pilares: a Trindade e o sacrifício de Jesus como válido para a salvação. Então, quando nós vamos chegar a isso, nós vamos ter que ver o seguinte: essa importância toda da Trindade vai ao seguinte: se Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, mas as duas outras pessoas divinas não existem, então Deus ficou um tempo sem existir. E se só era uma pessoa, no caso, ali, com uma identidade como Jesus, o tempo que ele passou na terra, o céu ficou vazio, o trono ficou vazio. Então são situações que a gente vai vendo como a negação da Trindade, ela quebra totalmente a Bíblia inteira. Não dá para uma pessoa ser cristã e falar que não crê na Trindade. Ela pode falar que ela não tem uma compreensão direito da Trindade. Beleza. Ser humano tem suas limitações, nível de ensino, nível de estudo, nível de compreensão. Isso é uma coisa. Dizer que a Trindade não existe já é outra. Nós vamos chegar em algumas situações. A própria Trindade, ela vai defender a eternidade de Cristo. Porque se são três pessoas da mesma essência formando o único e verdadeiro Deus, nós estamos dizendo que os três são eternos, que os três são oniscientes, onipresentes, onipotentes, que os três são são Deus de uma forma igual. Os três formam o mesmo Deus. Se você disser que a Trindade não existe, você está dizendo que Jesus não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é Deus. Ou então você vai cair para uma realidade de um Deus menor. Entendeu? Então, nós vamos entrar para dois deuses. Já não é mais monoteísmo, já não é mais um único Deus. Então nós vamos perceber isso tudo na importância de estudarmos a Trindade. Agora, falando sobre o que é a Trindade, é muito interessante a gente falar o seguinte. Eu já escutei a fala o seguinte: a Igreja Católica inventou a Trindade. Legal, né? O pessoal dá uma criatividade assim para a Igreja Católica impressionante, né? Então, assim, a Igreja Católica não inventou a Trindade. No livro Patrística de J.N.D. Kelly, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Esse aqui, ó. Esse livro aqui, Patrística, J.N.D. Kelly, editora Vida Nova. Ele traz uma informação muito importante, que é que a patrística era que é que a Trindade já estava presente no credo da igreja primitiva do primeiro século. Então, nós vamos chegar no ponto que a igreja do primeiro século, os apóstolos que aprenderam com os apóstolos, eles já tinham um entendimento da crença da Trindade. Não foi a Igreja Católica que inventou isso. O que a Igreja Católica fez foi um concílio para ratificar esse entendimento. Ratificar, ou seja, confirmar o entendimento, não quer dizer que você está inventando. Quando nós vamos ver algumas coisas, Helmetaus diz sobre a Trindade o seguinte: a doutrina da Trindade estabelece que Deus existe em unidade e em três pessoas eternas. Os membros da Trindade são iguais em natureza e diferentes em pessoas. O Pai gerou eternamente o Filho. O Filho é submisso à obra do Pai.
e da mesma natureza. E então o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, que procede do Filho. Então nós vamos chegar a essa situação. São algumas citações. Quando a gente vai falar sobre a Trindade, nós vamos ver uma definição de Orígenes e depois ratificada por Atanásio, o Concílio de Nicéia em 325, que é sobre homousios to patri. O que é isso? Homousios é uma palavra que quer dizer da mesma essência do Padre e do Pai. Então, da mesma essência do Pai. Era uma explicação para dizer que Jesus é da mesma essência que o Pai. Logo, sendo Deus como Ele, no sentido de ser uma pessoa divina da mesma essência dele, formando Deus. Então Jesus é eterno e Deus tanto quanto o Pai, dizendo que ele é da mesma substância, a mesma essência que o Pai. Automaticamente também falando isso sobre o Espírito. Nós temos o credo anastasiano, que dá para você achar aí na internet, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Eu queria trazer aqui a Trindade na Bíblia, falando um pouquinho sobre essa questão, como o irmão Jordão aqui colocou, falando sobre textos bíblicos, falando sobre a Trindade. Eu queria trazer aqui a Trindade na Bíblia. Eu usei aqui alguns livros, livro muito legal também, ó, Conhecendo o Deus Trino, Tim Chester, editora Fiel. Tem outros aqui. Eu usei isso aqui muito pequenininho, mas muito legal. O que é Trindade, do Sproul, tá? Da editora Fiel também. Então eu coloquei algumas citações desses livros no meu livro. É muito interessante, olha o que o Sproul diz aqui. Ele diz assim, sobre Gênesis 1:1. Esse nome Elohim é interessante porque o sufixo im é a terminação plural do substantivo hebraico. Assim, o nome Elohim poderia ser traduzido por deuses. Entretanto, embora o nome Elohim tenha uma terminação plural, ele sempre aparece com formas verbais no singular. O que Sproul está falando aqui? Esse nome Elohim está no original hebraico, é um nome, como se designar a Deus também. Ele está falando o seguinte: por mais que tenha uma situação do nome Elohim ter um sufixo no plural, ele sempre é destacado em forma singular. Está no plural, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, também está no singular, mostrando já uma pluralidade de Deus, no sentido das três pessoas divinas. Na criação, nós temos o famoso Gênesis 1:26 e 27, que nós vamos ver ali um diálogo entre as pessoas da Trindade, que diz assim, ó: venhamos e façamos o homem conforme a nossa semelhança. Perceba o seguinte: Deus não chamou o diabo para participar da criação do homem, nem anjos, nem os animais. Imagina Deus chamando o golfinho, gente, não dá. Então, era uma conferência entre o pessoal da Trindade, né, as pessoas da Trindade, dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Nós fomos feitos à imagem de Deus, não à imagem de um outro ser. E você vai ver aqui o plural. Nós vamos ver sobre, em Gênesis 3:22, que diz aqui: o homem é como um de nós. Sobre o episódio da Torre de Babel, em Gênesis 11:7, Deus está dizendo: desçamos, já no plural, falando uma ação conjunta da Trindade. Nós temos Jesus manifesto teofanicamente,
O anjo do Senhor, com letra maiúscula no Antigo Testamento, é Jesus de forma teofanicamente, na sarça ardente, falando com Moisés. Nós temos o batismo de Jesus, onde Jesus está na água, o Pai está falando do alto e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. J. Jeremias, ou Joaquim Jeremias, se você quiser chamá-lo assim, no seu livro, esse aqui, Teologia do Novo Testamento, ele traz uma informação muito interessante. Ele fala o seguinte, que quando Jesus é interrogado pelos doutores da lei e reverte a pergunta com outra pergunta, dizendo o seguinte: o batismo de João era de Deus ou dos homens? Jeremias, ele diz o seguinte, o Joaquim Jeremias, ele diz que Jesus vai perguntar isso porque aqueles mesmos que perguntaram a ele estavam no seu batismo. Então Jesus está dizendo, vocês estavam lá, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Se eles falam dos homens, o texto já diz, o pessoal ia em cima deles. Se eles falam de Deus, eles estavam confirmando que Jesus era o Messias. Mas por que Joaquim Jeremias destaca isso? Ele destaca isso porque ele está dizendo que aqueles que estavam lá interrogando e depois tomaram uma invertida de Jesus, esses estavam também no batismo. Então ouviram a voz de Deus, como todo mundo, dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e também viram o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba descer sobre Jesus. Ou seja, eles sabiam que Jesus era o Messias, só não queriam admitir para não perder sua influência e seu poder político religioso. Então o batismo de Jesus, ele também é uma prova sobre a Trindade. Tem um texto que é para matar a situação. 1 João 5,7 diz assim: o Pai, a palavra com letra maiúscula, aqui é Jesus, e o Espírito Santo, esses três são um. Está aqui a triunidade. Mais conceito de trindade do que isso é impossível. Então, botei aqui o comentário meu, deixando bem claro a existência de um só Deus em três pessoas. Então a Trindade, ela está aí. Quando a gente vai falar sobre a Trindade, a gente tem que lembrar que a Trindade, ela age numa ação conjunta. Não há uma briga. Na faculdade, eu tive uma aula muito interessante por um episódio que o professor falou assim: tudo que o diabo faz é porque Deus mandou. Eu cheguei a levantar a mão e baixei. Eu fiquei assim, cara, é a primeira aula que eu tenho com ele, eu não sei como é que ele é, deixa eu ficar quieto. Mas eu ia falar o seguinte, eu ia falar, professor, tem um problema aqui. Porque se tudo que o diabo faz foi porque Deus mandou, e a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, então tem uma briga na Trindade. Porque o pai manda fazer um negócio e o filho vai lá e destrói. Então isso não existe. Existe uma unidade. Tudo que a Trindade faz, ela faz em unidade, em total acordo entre si. Um vai fazer um negócio e os outros dois, nem sabia que ele ia fazer isso, olha lá. Isso não existe. Então nós vamos ter que entender que há uma unidade. Muitas pessoas se confundem pelo fato de falar primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, como se um fosse superior ao outro. Não. A questão está muito ligada à questão da revelação progressiva na Bíblia. Então o Pai já estava bem expresso na Bíblia desde o início. O Filho aparecia em forma teofânica, disfarçado de anjo. O Espírito Santo era chamado de Espírito de Deus. Aí no Novo Testamento é revelado mais claramente o Filho, que ele estava implícito no Antigo, mas no Novo ele está agora revelado de uma forma mais clara. Aí depois vem a revelação mais clara do Espírito Santo. Então, na ordem de revelação, você é chamado de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, não numa ordem de importância, até porque a gente está falando de um Deus só.
Em 3 pessoas, mas um Deus só. Então nós vamos pegar aqui algumas situações. A criação. O Pai cria por meio do Filho. Deus falou e o mundo veio a existir. O verbo que ele falou era o seu Filho. O Filho continua a estar envolvido na criação, sustentando todas as coisas. Eu estou aqui lendo um pouco, né? Não estou dando aqui as passagens. Eu indico você comprar o meu livro. Lá tem tudo, tá bom? Deus deu a vida ao primeiro homem soprando fôlego de vida em suas narinas. A palavra sopro é a mesma palavra que espírito ou vento que paira sobre as águas. Uma suposição, né, essa parte. Mas vamos lá. A palavra criativa de Deus vem com seu sopro. Os céus, por sua palavra, se fizeram pelo sopro de sua boca. E o exército deles, ou seja, pelo poder do Espírito Santo. O que eu falei que é uma suposição essa ligação aqui do soprar nas narinas do Adão com a relação da palavra pneuma, que é a mesma para espírito. Vamos fazer uma pergunta aqui. O que você acha da passagem em Isaías que diz: a quem enviarei por nós? Ótimo, eu botei esse texto aqui no meu livro, em algum lugar. Mas botei. Muito legal. Por quê? Olha só, Isaías 6 também comprova a Trindade. Porque tá ali o Isaías, né, o profeta. Ele tem a visão do trono branco, ele vê Deus e tá os serafins. E agora Deus vai jogar, eu falo aqui na linguagem carioca, Deus vai jogar um verde para colher maduro, para Isaías. A quem nós enviaremos? Gente, só tinha Isaías ali. Anjo não evangeliza, anjo não prega, anjo não profetiza. Então, essa função foi dada aos homens. Escolha soberana de Deus, assim. Aí você vai chegar nessa situação, o que tem lá? A quem nós enviaremos? Anjo não envia ninguém, quem envia é Deus. Era agora uma fala no plural relativa à Trindade. A quem nós enviaremos? Então, nós temos essa situação lembrada aqui pelo nosso irmão Wagner. Então, nós temos aqui, algumas ações da Trindade na salvação. Na salvação. Quando Jesus vem, ele é enviado pelo Pai. O Pai envia o Filho. Olha a Trindade agindo junto aí. Jesus nasce de uma virgem pelo Espírito Santo. No batismo de Jesus, o Pai fala do céu, recomendando seu Filho, que está na água, e o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Jesus conduz seu ministério no poder do Espírito, conforme Isaías havia profetizado. Na cruz, o Pai entrega o seu Filho para nos salvar. O Filho entrega a sua vida pelo povo em obediência ao Pai, livremente por sua própria vontade, uma obediência livre. Somos reconciliados ao Pai pela morte do Filho em nosso favor. O Pai ressuscita o Filho mediante o Espírito. O Filho agora é mediador entre Deus e a humanidade. O Pai envia o Espírito em nome de Jesus. Jesus envia o Espírito ao Pai. O Espírito aplica a obra do Filho em nossas vidas. Ele nos traz convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Ele abre nossos olhos para reconhecer Jesus como Senhor. Por meio do Espírito nascemos de novo, e pelo Espírito o Pai nos outorga a nova vida de Cristo. Somos salvos pela bondade do Pai mediante o renascimento pelo Espírito que derramou sobre nós pelo Filho. Então aqui são algumas comprovações das ações contínuas da Trindade. Nós vamos ter algumas questões aqui. Stanley Orton, na sua teologia sistemática, ou a teologia sistemática organizada pelo Stanley Orton, deixa eu dar uma viradinha aqui. Essa aqui, gente, ó, muito boa, eu gosto muito dela.
ele traz uma questão muito interessante. Ele traz assim, ó, comentando sobre o resgate dos pecadores perdidos feito por meio de Jesus. Ele diz: o resgate foi pago ao Deus triuno e uno para satisfazer as plenas reivindicações da justiça divina sobre o pecador caído. O que é isso? Deixa eu dar uma levantadinha aqui. Colossenses 2,14 diz o seguinte: que Jesus encravou o nosso escrito de dívida na cruz. Qual a linguagem está sendo usada? Naquela época, quando alguém tinha uma dívida com outro e essa dívida era paga, quando alguém pagava uma dívida ao outro, ele recebia um recibo escrito tetelestai, está consumado, mesma fala que Jesus falou na cruz. Então ele vai pegar, a pessoa pegava o recibo que recebeu por pagar a sua dívida, levava até a porta da cidade, que era de madeira, presta atenção nisso, e encravava lá o recibo para todo mundo ver que a dívida estava paga. Jesus foi encravado na cruz, fora da cidade. A porta lá de fora da porta fica lá de fora, lá de dentro fica para dentro, lá de fora fica para fora. Então, assim como o escrito de dívida do recibo era colocado lá de fora da cidade, para quem entrasse, saísse e visse, Jesus foi crucificado fora da cidade, no Monte Calvário, mas que todo mundo poderia ver, numa cruz de madeira. Quando ele foi encravado ali, ele estava dizendo assim: está consumado, está dizendo a dívida foi paga. Então nós temos o seguinte: o ser humano, ele pecou contra a santidade de Deus. A justiça de Deus requeria uma indenização, e o amor de Deus fez que o próprio Deus pagasse a nossa dívida para com ele mesmo. Então a pessoa de Jesus veio para pagar essa dívida nossa para com Deus triuno, do qual o próprio Jesus faz parte. Então nós temos aqui a Trindade um pouquinho explicada, né? Como eu falei para você, eu não tenho como esgotar o assunto, mas dentro desse vídeo eu espero ter te ajudado, pelo menos a você entender um pouquinho, começar a estudar sobre como a Trindade ela é importante para nós cristãos, como uma realidade bíblica, como um fato espiritual, para a doutrina da salvação, para que nós possamos perceber ela na Bíblia. Esse vídeo foi para isso também, e para que você possa entender a triunidade de Deus. Como você vai ver Deus agindo nas três pessoas de uma forma perfeita, harmônica, tá bom? Então espero poder ter ajudado você. Esse é o intuito dessas lives. Eu tenho outras aí no meu Facebook sobre outros assuntos. Pretendo fazer mais ao longo dos dias. E dá um curtir aí, compartilha, tá bom? Você vai poder, você que chegou agora, assistir tudo depois. Eu vou estar deixando aqui no Facebook. E um forte abraço, dá uma compartilhada aí pra gente. Fortalece esse vídeo, fortalece esse ensino, para que a gente possa alcançar mais pessoas aí, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e fica na paz do Senhor.